Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do Iletrados Cast. Eu sou o Rubeninho Felipe e está compondo a mesa aqui Diego Francisco, host. Será que Monga aparece? E está conosco aqui o nosso terceiro sargento de infantaria, ex-terceiro sargento de infantaria, Miguel Espanta, ou Miguel Panta, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo conversar com a gente. Cara, eu agradeço mais uma vez estar aqui, tá? Então a proposta é uma proposta bacana, né? De conversar. E estou aqui. É uma figura aí. É uma honra estar aqui, novamente. Né, Mago? Eu tava olhando direitinho a foto de perfil ali, eu pensei, Panda, alguma vez alguém disse que você parecia com aqueles urso panda, não? Cara, até pelo meu próprio nome. Senhoras e senhores, o senhor quanta? Senhoras e senhores, o senhor tanta? Senhoras e senhores, o senhor panda? Mas parece um panda mesmo. Então sempre houve isso, mas nunca me incomodou. Não Incomodou, sabe? né? É tranquilo. São aquelas coisas da vida que acontecem. Pampa, tanta, quanta. Bem resolvido. Exatamente. Se bem resolvido, nem ligo. Tá tudo certo. O importante é ser e estar. É, ser feliz e estar aí em paz consigo mesmo. E é interessante porque o Miguel aí, ele tem uma construção de vida na área de segurança, né? Eu acho que toda a trajetória dele também aí, e aí começou lá no Exército, foi no Exército, né? Isso, o Exército Brasileiro. Tem alguma história lá bacana, interessante, que a gente Só possa... o que tem, né? Aliás, como é que começou lá e o interesse pelo Exército? Como é que chegou lá? Na verdade, a minha época, né, é uma época de desventura, né? É normal as pessoas não falarem muito das desventuras, entendeu? Então eu era um rurícola lá de Camaragibe, né? E filho de João Miguel e Adalgisa Panta, né? E como todos os jovens, ao completar 17 anos e 8 meses, se apresentam às Forças Armadas, aquela coisa toda. E na época... Era o que tinha. Era o que tinha, tá? Então, na época, eu era estudante de desenho artístico. Eita. Vem pra aí, que coisa diferente do caramba. Eu tinha as habilidades artísticas e estava desenvolvendo isso, inclusive. E apareceu o Exército da minha vida de uma forma muito diferente das outras, né? Eu lembro que, como todo jovem daquela época, né, eu fui para uma unidade em aldeia, né, que inclusive foi extinta, né? E lá, tanto eu quanto alguns jovens da região de Camaragibe, aquela região toda lá, e a gente conheceu uma figura impoluta, um paraquedista chamado Júlio Antônio Machado, alguma coisa assim, não lembro bem. E foi uma das primeiras lideranças que me causou admiração como líder e como pessoa. Já voou de paraquedas? Como? Já voou de paraquedas? Já. Exatamente. Já tive essa emoção. Mas não paraquedas militar. Eu não sou paraquedista, não. Eu sou da infantaria mesmo, sabe? Enfim, aí eu entrei no Exército, né? E lá eu construí toda a minha carreira. Dentro do Exército tive as oportunidades, me abracei com as oportunidades. Era uma época de muita austeridade, né? Então, na época, eu acho que estava havendo uma mudança de governo militar. Né? Eu não lembro bem. Eu acho que o último foi o presidente Figueiredo, que era militar. Eu acho que foi na esse. época. E foi uma loucura. Título de comunista! Cuidado com os comunistas! Isso era uma loucura. E eu, como jovem militar, meu Deus, esses caras são cacete mesmo, bicho. Cuidado com os comunistas. Era verdade ou mentira? Eu acho que as duas coisas. Né? Então, era uma loucura, né? Então, hoje existem as gerações que pensam diferente, tá? Mas na época era uma loucura, né? Você era um iletrado, né? Na época. E, enfim, o Exército me oportunizou a alcançar um monte de situações. Inclusive, um camarada que era de uma família humilde, o cara ser um militar do Exército era uma coisa fantástica, né? Tanto para você, de forma remunerada, a questão de cultura, educação, disciplina, né? Mudou o caráter, Que né? dá muita disciplina ao camarada, entender que você é forte e também entender que você é fraco, tá? Que você é um indivíduo. O militar é superior ao tempo, mas é inferior às fezes, às cacas. Isso é uma espécie de doutrina, não para desmoralizar, tá? Mas para mostrar que o importante é o grupo, o importante é a tropa, né? A gente vive hoje numa condição individualista muito grande. Verdade. Então, o militar, ele trabalha muito em cima disso, o coletivo.
Então, vê vocês aqui. Vocês chamaram o Panta e todo mundo se articulando para, de repente, eu cheguei cedo demais. Que soldado chega em campo de combate cedo mesmo para estudar. Então, o Exército me deu tudo isso. Né? A questão da disciplina, você conseguir... A questão de hierarquia, que hoje é uma coisa muito em desuso. Tá? Muita gente acha uma coisa extremamente careta. Outros não. Hierarquia, Né? exatamente. Aí, apareceu na minha vida os dois mundos. O militar e o estudante de arte. Essas coisas não se combinam. Então, durante muito tempo, eu escondi isso de um canto do outro. Tá? Então, quando eu ia para as aulas de artes, e eu, meu Deus do céu, eu não dizia que era militar. E quando eu ia, guarda! Eu não dizia que era artista plástico. Entende? Então, foi um primeiro conflito da minha vida. Entende? Então, eu guardava, né, para os artistas na época, né? Isso é um bando de cabeça de prego, um louco de 64 torturou gente. Eu escutava muito isso. E no militar, isso não é coisa de soldado. Enfim, então existem esses dois mundos que eu consegui administrar bem. Sem agonia, sem problema nenhum. Tá? Então tinha um professor que, inclusive, ele participou da Revolução, né? Jogando pedra no povo, jogando... como é que chama aquelas bolas de gude nos cavalos da cavalaria e tal. Então, ele falou para mim, né, o meu eterno professor querido, Jacques Wayne, eu tive a possibilidade de aprender, né? Então, foi uma coisa que eu aprendi com meu avô, o Panta, e meu pai. Então, você é uma antena parabólica cambará, como dizia a música lá de Gilberto Gil, né? Então, eu tinha a capacidade de puxar o melhor e o bom de cada canto. Tá? Eu tinha lá o Coronel Machado. E o trago que importava. Exatamente. Eu quero saber desse. Então, cara, que maravilha, bicho. Então, eu aprendia muito com o meu chefe, aprendia muito com o meu mestre, Jacques Wayne Vieira. Entendi. Tá? Então, eu aprendi muito sobre esses dois mundos. Já que a gente puxou para esse assunto aí, a questão da ditadura militar, você passou por ela, né? Na verdade, eu escutei muito, não passei, né? Eu sou de 70. Eu nasci em 70, 89. No dia 13 de fevereiro de 89, eu incorporei no Exército Brasileiro, numa unidade chamada DRAM 7, que hoje não existe. Hoje é uma companhia. Então, a gente, porque, na verdade, o Rurícola ele não vê muito disso. Tá? Ele não se preocupa. Tá distante, Né? Como diz lá como é que o livro do Príncipe, né, que fala que a plebe não se preocupa com o principado. Quem se preocupa com o principado são príncipes. Né? Pouco importa para o povo quem vai ser o governo. Só se preocupou agora com o Pix, né? Quando o Pix bater em 5 mil, a galera... O cara não está preocupado. Quem vai ser imperador? Saiu ele, o cara não. Espero que não seja pior. Né? Quem dizia isso foi Maquiavel, né? Enfim. Gente boa. Então, era muito disso que eu pensava, né? Então, nesse rampante de hoje em dia, né? De direita, de esquerda, essa loucura toda, eu digo, ó, vou seguir a minha vida de boa, tá? Instruindo meu filho com um rampante revolucionário. Não seja revolucionário, não. Calma. Você é filho, cara. Entendes? Então, é uma loucura isso, bicho. Deixa eu só tirar aqui, desculpa, tá? Tudo bem. Enfim, então quando você é pai... Tem que direcionar Que eles. revolucionário coisa nenhuma. E ninguém quer cheiro de pólvora e de sangue na frente da sua casa. As pessoas querem paz. É verdade. Tá? Então, principalmente os guerreiros, né? Sem dúvida. Quer viver em paz. É mesmo? Que antagônico. É justamente isso. Tá? Então... Cara, viver em combate constantemente, viver em espírito de combate constantemente, Não é bom, né? é muito cansativo. Tá? Chega a ser até uma paranoia, tá? Então, é uma doença muito presente na vida dos operadores de segurança. Verdade. Tá? Então, o camarada se antecipar, entende? As coisas. E tem cara que é um paranoia total. Pronto, por exemplo, eu não consigo ficar feito mago ali, de costa para a porta. Eu não consigo que alguém fique sentado na minha direita. Que já é doutrina já, entendeu, cara? A direita é a mão A direita é a mão forte,
entendeu? Ah, A direita é a do combate, entende? Entendi. Então, todas essas coisas é um complexo de coisas que você aprende e é doutrina. entendi. Não tem jeito. Então, antes de chegar aqui, eu verifiquei, foi tudo. Então, eu sei para onde sair, rota de fuga, tudo. Isso é uma loucura. Então, para você ter ideia, eu e minha esposa Rose Panta, filha, te amo, e Máximos Panta, cada um tem um lugar definido no carro. Então, Rose Panta senta-se junto de mim e Máximos atrás dela. Máximo foi daquela série de Espartaco, foi? Cara, foi uma loucura o nome desse menino, bicho. Tu quer que eu conte essa? Conta, aí? pô. conta aí, rapaz. Meu Deus do céu. Isso deve ser da época do Exército, foi? Mas foi uma loucura. Ó, a minha mulher teve uma gravidez de risco. Depois de 10 anos de casado, apareceu meu filho. E foi uma gravidez de risco, e um amigo falou, e eu falando do tratamento seríssimo que teria que ter, meu Deus do céu, olha a loucura. Aí, o amigo, meu, esse menino é um guerreiro, isso é um espartano, isso é um gladiador, esse menino é o máximo. Ah, tá esclarecido. Aí, na época, tava nos cinemas o filme lá, O Gladiador, com Russell Crowe, se eu não me engano. Eu assisti mais de 30 vezes aquele filme. E, de repente, Máximos, eu digo, meu Deus do céu, era uma guerra, que nome ia colocar nessa criança? Manuel Benedito Ferreira, não sei o quê, Severino José, eita, meu Deus, pois vai ser o que eu vou botar. Digo, eu vou livrar esse menino desses nomes feios. Aí botei Máximos, aí foi uma guerra. Não, vamos botar Mateus, vamos ver o quê. É luta, né? Todo mundo dando opinião. Vai ser Máximos Mateus. Aí eu digo, não, vai ser Máximos Panta. Eita, tem que manter, Aí daí né? começou a guerra. Aí foi uma guerra na família para o nome dessa criança. Eu digo, não, eu já sei. Eu vou dizer que vou concordar. Quando for lá no cartório, eu boto do jeito que eu quero. Aí cheguei lá. Olha, bota o nome dele. E a senhorinha muito invocadinha. Aí botou lá o nome. Eu disse, olha, bota Máximos Panta da Silva Ferreira. Ela disse, não, senhor. Eu digo, gente, você quer mandar o nome do meu menino? O menino é meu. Eu mando sim. E tá errado, o nome não é assim, não. E como é que é? Então, você vai botar Máximo Mateus da Silva Ferreira Panta? Eu digo, não, traga o Panta pra cá. Sim. Não, senhor, ele vai ficar aqui. O senhor deixa de ser teimoso, quer saber mais do que eu? Eu disse, mas rapaz, o pessoal manda em mim, é? Eu perdi moral mesmo. Então, fica assim mesmo, pronto. Aí ficou o nome enorme. Aí lá vai o pessoal, meu Deus, esse menino vai caçoar ele na escola. Mas só era o que tinha mesmo, um nome enorme. E Então o Panta ficou lá atrás. foi. Aí eu fiquei sob protesto, né? Mas Teve força. aí Espainho, por que botou esse nome em mim? Se eu livrei tudo esse nome feio da família, cara. Mas ele hoje está consolidado, as pessoas não conseguem ver ele como outro nome. Entende? Porque fica a identidade, né? Identidade de marca, né? Isso, Porque, na verdade, exatamente. cada um tem uma percepção de coisas, né? É aquela questão. Eu lembro que quando eu coloquei o nome do meu menino, e aí eu remeti ao presidente, o CEO do Bayern de Munique, Kai-Sven Rummenigge, e aí eu... Kai-Sven Rummenigge. E aí eu tentei falar a pronúncia alemão, que era Rummenigge, né? Que os alemães, eles dobram o R. E o pessoal disse, mas ele vai ter dificuldade de escrever. Eu disse, meu amigo, ele vai ter dificuldade de escrever qualquer palavra. Porque a construção de palavras é na infância. Depois que ele construir aquilo ali, para ele vai ficar como se fosse outra coisa normal. Agora vai ter o hábito, né? E aí ele conseguiu aprender rapidamente, tanto o primeiro quanto o segundo nome, que é o segundo nome. Eu gosto do nome composto, né? E eu acho muito bacana. Mas as pessoas têm essa percepção de coisas que às vezes está dentro do seu contexto, né? E tudo isso influencia em tudo que a gente faz na vida. Isso. Porque e essa questão de segurança, a questão do exército, a questão de ver algo que é interessante do filme, né? E aí trouxe isso para a vida, mas também tem uma coisa que eu percebi, que o Brasil, eu acho que ele começou errado, talvez seja por causa disso. Porque quando Pedro Álvares Cabral, ele saiu de Portugal, ele ia para as Índias, né? E aí, por um erro de percurso, ele caiu no Brasil. Ou seja, já foi um erro de português, né?
Eu não entendi a piada dele. Piada de português. Eita! Piada de português. Tá vendo, Piada- Mago? Eu viajando e o cara dando prendida. Piada. Ei, Meu amigo. tu gostou da piada? Eu nem Bom entendi. demais. Maravilha. Registre-se. Eu viajando, ó, vai falar de... Quer que eu repita de novo? Não, repita não. Repita não, né? Então tem tudo isso na vida, né? Que a gente vai vivendo e vai aprendendo. Ele agora caiu na real depois de 2 Mas, minutos. olhe. E não, tem tudo isso de construção, né? Como a gente começa, porque tudo na vida tem seu começo. E o começo, às vezes, não é fácil, né? É difícil, realmente, de fato. Esse aqui tem vídeo. Vê se tem vídeo, né? Interessante. A gente vai pra um lugar, porque às vezes é o que a gente muito escuta, né? Eu acho muito bacana de falar isso, porque são coisas da vida da gente, do dia a dia, que a gente leva pra vida, leva para as organizações, e as organizações refletem muito do que a gente é no social, né? E do que a gente também é em casa. Lógico que aí existem os programas, existe toda uma estrutura. E a gente foi para um local e tinha lá uma mesa de madeira. E como eu suspeito que seja jaca, porque a gente já teve algum lugar em algum restaurante, e o rapaz também falou que era jaca, a gente perguntou alguns lugares também, era madeira de jaca pelo fato de ser mais leve. E o camarada disse, como é que tu sabe? Aí o outro disse, é porque tá com visgo. Aí o cara vai O passar. Mago disse pra mim, não, vou dizer os personagens. Eu achei curioso, bonito, a mesa. É bonito. A mesa de jaca. Lá no restaurante, jaqueira. supostamente jaca. Eu achei muito bonita. Faltou só o No DNA. restaurante. E aí eu perguntei ele, como é que ele tinha tanta certeza de que era jaca? Aí esse mago danado falou, é porque Isso tem é ligeiro, visgo. é ligeiro, é É ligeiro. porque tem visgo, eu passei a mão, pô. Ele foi procurar. Procurar se tinha visgo. Mas isso é o que a gente escuta. Aí o que a gente escuta tem a tendência de o nosso corpo fazer. Então, o professor de segurança, eu acho que é interessante porque ele tem que estar atento, né? E a gente estava até comentando antes sobre a questão do que aconteceu recentemente aí do delegado, né? Que aí ele foi abatido e aí o profissional de segurança, tanto na rua quanto nas organizações, ele tem que estar atento, né? O Miguel, hoje ele é supervisor ou coordenador de segurança? Executivo de segurança. Executivo de segurança, né? E aí tem toda essa questão de ter uma visão mais ampliada, né? Isso. Para poder gerenciar. E a gente já viu que ele passou por várias organizações. Tem alguma específica, Panda, que você sentiu mais dificuldade de fazer toda essa questão de observação na área de segurança? Não, tipo, porque você passou por hotel, passou por usina também, não foi? E empresa de vigilância, na parte também de postos de combustíveis e tal. Então, passou por uma gama de atividades, né? Isso. Então, a gente consegue pontuar qual uma dessas atividades é mais difícil para a profissional de segurança ou ela traz realmente um panorama igual? Não. Não. Na verdade, o que é mais importante? É o cara ter o lastro cheio. Que é isso? Vou lhe dizer agora. Duas coisas não andam juntas. Experiência e juventude. É verdade. Não andam juntas. No começo, Tá? sim. O que é que você faz para quebrar essa barreira? Ó, cara pálida. Na pessoa experiente. Aprende com mais antigos. Ou cai para dentro da leitura. Mas só que a questão de prática Só. e leitura são coisas muito diferentes, tá? Porque muita coisa ela interfere para sim ou para não. Mas a gente tem que compreender que tudo é gente. Tudo é gente, tá? Então, eu lembro que eu estava vendo os indicadores em uma unidade de logística no período da pandemia, onde não tinha gente. Diminuiu os índices. Não tinha. Porque não tinha gente para destruir e fazer bobagem. Tá? Então, eu lembro de um estudo de biologia, muito tempo atrás, que me chamou a atenção. Os cientistas fez uma prospecção se a humanidade acabasse. Aí eles estavam falando, com tantos anos, as plantas tomariam conta de tal canto. Com tantos anos, as plantas tomariam conta. Com tanto tempo, os animais... Isso, com tanto tempo, o rio Tietê Ficaria limpo. ficaria limpo. Então, o ser humano, ele é degradador. Destruidor por natureza. Destruidor por natureza. Entende? Aí, isso reflete em tudo na vida. Então, entre proteger o bem ou usar de forma, digamos, ecológica, o ciclo, né? Então, para você ter uma ideia,
é o espírito de destruição mesmo, cara. Tá? Então, aí falam muito na questão de uso equilibrado dentro da natureza, porque a natureza é assim. Eu lembro de uma frase do Papa Francisco, ele falando que a natureza ela se doa um para o outro. Aí é muito bonito, inclusive, de se ler. O rio, ele não bebe a água dele. Que ele não tem boca. Ele não tem boca, mas vai para o mar. Ele vai engrandecer o mar. Não tem boca os rios modernos, né? Porque do interior todos eles têm, lá na boca do rio. Exatamente. Opa, Mas eu não estou nem falando de uma forma filosófica, tá? Aí o que é que acontece para o que você começou a falar, né? Eu até me perdi aqui no contexto. Dos estabelecimentos Isso. nos quais o senhor atuou, Isso. com diversas peculiaridades. Isso. Qual desses estabelecimentos, Isso. quais dessas esses comércios, indústrias, Isso. logísticas, exército, qual desses ambientes é mais desafiador? Cara, o desafiador, ter gente é desafiador. Porque não pode ser o mesmo padrão, né? Não, não pode. Agora, tem as bases que você já anda com ela. A questão de experiência e a questão de literatura. É, você falou experiência em juventude também. Isso, exatamente. Exatamente. A questão de literatura. Exemplo, você trabalha muito com análise de risco. Né? Então, dentro de análise de risco, existe até a medição de fenômenos. Vou dar um exemplo a você agora. Usina de cana-de-açúcar, ou indústria sucalcoleira, falando mais bonito, né? É isso. Sempre tem um rio correndo dentro dela, ou do lado dela. Por quê? Para dejetos. Utiliza a água para A limpeza dele. a limpeza e para a indústria lá do negócio. Porém, entretanto, às vezes vem água demais. E como medir isso? Eu não sei se eu contei isso para vocês. Eu lembro que eu trabalhei na indústria e eu não sei se houve um fenômeno, porque as chuvas saem do litoral e vai para o norte. Só que as chuvas daqui, ela vai até Arco Verde e cai lá. As chuvas que atingem de Arco Verde para frente, não vem, ela vem de lá. É mesmo. Exatamente. Aí houve o fenômeno El Niño. Tu lembra disso? Tem apoio. Desmantelou o sistema todo. Aí o que foi que aconteceu? Muita chuva de lá Veio para cá. e muita chuva de cá. Dos dois lados. E o que foi que aconteceu, meu patrão? Chuva dobrada. Pronto. Aí a maré alta, os rios que correm para o mar, Deu retorno. e o mar entrava para o rio. Aí o assoreamento, a questão de construção indevidas nos lugares que serve como escoamento de água, e deu errado. Como medir isso? Através de estudo e análise de risco. Olha, existe uma grande probabilidade de o ano tal vai chover bastante, é previsão, de encher isso aqui e atrapalhar a produção. Então, tem como se medir isso com O prospecção? senhor fez esse exame lá. Isso, fiz sim. Eu consegui fazer. Tanto que falei em barco e pá, e o pessoal morria de gargalhada. Aí depois está todo mundo lá dentro da chuva, na água, e eu... Parabéns. O presente chegou. Aconteceu. Então, essa questão de análise de risco, existem várias metodologias. Tem uma que chama-se de Pareto. O que é que Pareto fala? Né? O italiano que fala de análise de risco. Ele fala o quê? Que as desgraças, ela não vem de uma vez. Ela vem aos poucos. Ela vem aos poucos. Ela vem aos poucos. Vem aos poucos, de repente, pronto. Exemplo. Lembra de uma explosão que houve num shopping em São Paulo? Você lembra disso que fizeram uma instalação de gás debaixo do shopping? Isso eu acho que foi em São Paulo, se eu não me engano. Faz muitos anos isso. Então, começou a ter vazamento de gás Não tinha monitoramento. e ia para ocupar os espaços debaixo do shopping.
nas galerias, E de né? vez em quando o pessoal sentindo o cheiro de gás, meu Deus, o que está acontecendo? Uma fagulhazinha e explodiu o shopping inteiro. Entende? Então, o Pareto, ele fala disso. Pareto é 80-20, né? Esse? Isso. Então, inclusive, existe a questão da mistura rica para a explosão. Se tiver mais gás e tiver menos oxigênio, não explode. Se tiver mais oxigênio e tiver gás, também não explode. Tem que ter a mistura rica igual. Combinação. Aí vem, ó, puf, tebung. Então, aconteceu isso, foi um desastre muito grande. Então, a gente, de vez em quando, acontece uma desgraça dessa que é objeto de estudo. E qual desses ambientes é o mais desafiador? Olha, cara, o ambiente mais desafiador Logística. existe vários, né? Existe um ambiente de grandes valores agregados, né? Então as pessoas ficam ávidas para querer Pegar emprestado. Isso. Vantagem. Então as indústrias também são muito perigosas, principalmente de química, essas questões todas. Então tem que ter um trabalho muito forte nas NRs para que se evite que a coisa se destrua mesmo. Tá? As indústrias alimentícias, por exemplo, qualquer contaminação, meu amigo, é problema grande, grande demais. Exemplo, não sei se vocês lembram de um hotel há tempo atrás, em que uma criança se alimentou com a comida que provavelmente estava estragada, então levou ela a óbito. Tá? Inclusive, a rede fechou. Então, houve um clamor muito grande por justiça e hoje existe toda uma conduta de segurança alimentar muito forte. Então, todos esses setores, eles possuem os seus desafios, as suas peculiaridades. Exatamente. Que não dá para dizer se um é mais desafiador que outro, Isso. porque cada qual tem a sua peculiaridade. Exatamente. Uma exige mais as NRs da vida, Isso. a outra exige mais vigilância por causa do valor agregado. Exatamente. E para quem está no Exército, uma atenção, o peito Uma à atenção mostra. contínua, uma atenção contínua, tá? Mas o que é o preocupante em todos esses ambientes é relativizar. Isso é que é perigoso. Aí acontece, né? Exatamente, tá? Eu lembro de uma ocorrência minha em que um leão, circo ou Vostok? Não sei se alguém lembra disso. Lembro. Você era do lembro. shopping, era? Era. Pra aí, tá? Então, isso é a história do Arca da Velha. Eu estava dentro da ocorrência. Eita lá. E foi um negócio punk, Imagino. tá? Então, esse é o grande problema. Você relativizar. Só relembrando, do Leão, né? só relembrando o caso, o senhor pode... Posso sim. Isso foi em 2000. Eu não sei se foi 1º de maio de 2000, meu Deus. Dia trabalhador. Faz muito tempo. Cara, 24 anos. faz muito tempo, mago. Aí, de repente, eu ainda tenho os cabelos pretos, magrinho. De repente, eu lembro que eu estava no plantão da noite, eu era 03, eu acredito, e o chefe, olha, legal, cuidado da vida, o circo, não sei o que lá. E eu olhando o circo chegando. E eu, nos meus devaneios, cara, elefante, leão, babá, bebê. Então você relativiza, você não tem ideia o que bexiga é um leão. Não é verdade? É verdade. O rei dos animais, o cara é uma bobagem. Cara, de repente estava eu vendo o leão estraçalhando uma criança. Criança. Eu digo, como é que pode... Amigo, eu vi com meus próprios olhos Quem abateu o leão? Foi o senhor? a polícia. Sim, sim. O pessoal do 6º Batalhão. Eram 6 leões, se eu não me engano. Amigo, eu vi leão dar uma pancada na grade e arrancar cadeado com tudo. Ah, E cacete. eu digo, não, é isso mesmo. É uma loucura. Sabe? Eu lembro que eu cheguei numa grade lá, o leão ficou de pé, ficou quase o tamanho dessa parede. Eu digo, não é possível, isso é verdade mesmo. Hein? E tome 9mm, tome 38, 380 e o bicho não morria não, cara. Oxente. Tem uma molecha dos cachorros. Era mutante. Exatamente, mas é mesmo. Depois desse caso, dessa ocorrência que eu participei, eu fui estudar sobre o assunto. Pra É entender, porque né? na época não tinha tanto recurso É como verdade, tem hoje, tem né? hoje, De é você verdade. ver documentários, a coisa toda. Amigo, o caba não tem ideia o que é um leão, não. Você não tem ideia. Se você tiver com 38, uma arma dessa aí, você morre com a arma na mão, amiguinho. É mais confiável você estar com uma lança.
né? Então a gente lembra os Masai Maras, né? Que é chamado caçadores de leão, uma tribo que fica na África. Os caras caçam leão com lança. Você com revólver pode saber que você vai morrer. Porque o bicho ele é muito brabo demais. É melhor uma soca-soca. É melhor a soca-soca. Porque tu dá um tiro e ainda empurra nele. Exatamente. Então, aí a gente teve essa experiência horrível. É triste, velho. Né, dentro do gerenciamento de crise. E dentro de uma situação daquela, você pensar em proteção das outras pessoas, entendeu? Então, houve vários erros, muita gente foi punida, houve vários erros de várias naturezas, entendesse? Então, inclusive, houve uma lei específica sobre a questão dos animais e tal. Então, foi um momento muito ruim, muito terrível, e mostrou que a gente não é lá essas maravilhas todas, né? Então, eu lembro que muita gente ficou traumatizada, inclusive eu. A gente que estava assistindo estava aterrorizado, né? Eu era bem novinho. Bem jovem. Eu ficava imaginando... Assim, a gente se colocava num lugar... Do pai, né? Não. Eu ficava pensando no lugar da criança. Eu tinha virado um pacote também. Pois é, rapaz. Eu ficava imaginando o desespero que foi aquela criança pro seu fim. E aquilo é aterrorizante mesmo, como o senhor está dizendo. Mas eu passei muito tempo... Eu não conseguia andar naquele lugar. Sabe, o cheiro de sangue enorme. Meu Deus. Eu vi a criança sendo estraçalhada, tá? Então, eu lembro que eu pedi demissão. Eu fui embora. Entendi. Eu não suportava. Eu passei muito tempo sem andar naquela região ali. Entendi. Muito tempo, bastante. Tá? Eu fui estudar muito sobre o assunto. Tá? Eu sempre tive essa curiosidade comigo, né? É assim que a gente aprende, né? Porque dentro desse contexto que o Diego puxou lá e a gente começou e o Diego acompanhou e tal, porque assim, tem empresas que, digamos, a logística em si, né, basicamente, que ultimamente tu tem mais participado dentro do contexto aí logístico, né? Então você tem um risco maior dentro do ambiente logístico ou transporte. Para o monitoramento do risco, qual é o momento mais crítico? A gente pode dizer se é um momento de transporte ou se é um momento de armazenamento? Não, na verdade, é um conjunto de coisas que você vai dividindo por etapas e diminuindo. O que é o importante é você ter o estudo de tudo. Por exemplo, vamos entrar num período de chuva muito forte. Então, os seus produtos podem ser danificados pela chuva. Então, você já, bora cuidar do telhado, bora cuidar da infraestrutura. Então, é risco que acontece. Antecipar, né? Então, quando você faz um levantamento de risco, inclusive esses riscos, inclusive o sinistro, que está lá escondidinho lá e você, será que vai, será que não vai? Não, vamos guardar esse dinheiro, não vamos fazer não e tal. Parece. Então, é risco para tudo que é canto. Tá? Mas o que é que acontece? Através da análise de risco, através de estudo, através de coleta de informação, você consegue chegar numa condição em que você consegue construir um processo decisor mais aproximado, mais acertado possível. Tá? Então, não é 100% de certeza. Exemplo, hoje as grandes companhias de logística, de varejo, existem riquezas andando pelo meio do mundo, em cima de caminhão. Cargas de milhões aí. Mesmo assim, você é responsável. Mas existe estudo, existe gente que coleta a informação constantemente, cruza informação, para que a carga que é para chegar no lugar chegue. Entende? Então, é um trabalho contínuo e dioturnamente. Se trabalha para diminuir esses ofensores. Ô, Panta, dentro desse contexto aí, geralmente, quando uma carga dessa de milhões, ela não chega ao destino final, tem alguém do sistema de segurança envolvido, não tem? Olha, cara, hoje, com o advento de informação para tudo que é canto, então se pega informação tudo que é canto, cara. Entende? Hoje, a gente vive numa condição em que a gente tem a necessidade de divulgar nossas ações, tá? Mas também existe o risco de se coletar essas informações e fazer um uso para o crime. Da mesma forma, é uma luta constante. O criminoso querendo ter êxito nas suas ações e o operador de segurança criando barreiras para dificultar a vida dos ofensores. A luta é constante.
Um quer pegar informação e um quer esconder as suas informações privilegiadas. Né? Já viu o segredo industrial? Né? Já ouviu falar nisso, né? Na época da Guerra Fria, né? Segredo industrial. O cara querendo roubar suas informações. Cara, esse cientista é muito bom. Tu quer trabalhar comigo? Não, quero não. Mete o cacete nele, ele vem de todo jeito para cá. Entende? Então o mercado é assim, cara. Então tem um gerente que tocou, virou ouro. Traga ele pra gente. Eu quero ele. E eu escutei uma parada muito massa a respeito disso, porque o cara disse, olha, eu não contrato desempregado. Ele disse. Por quê? Porque eu contrato quem está trabalhando. Ele dizendo, né? Por quê? Porque o camarada está trabalhando, ele está desenvolvendo. E geralmente esse cara está trabalhando, ele está em evidência. Isso. E ele consegue perceber aquilo ali. E ele consegue perceber que há vantagem. E a partir daí ele faz a proposta para tirar o cara de lá. E aí tem um risco na questão da segurança, né? Porque o cara sai de uma organização para outra, ele, teoricamente, traz algumas informações Privilegiada. privilegiadas. Que vai né? utilizar. Então, isso é um grande problema para a segunda companhia. Isso chama-se compliance. Eita. Entende? Então, por exemplo, tem regras de conduta. É. Entende? Então, o cara não quer, de repente, uma prostituta com você. É. Tem isso também, sacou? Isso é muito periculoso, esse caminho, tá? Então, o cara, eu vou quebrar esses caras tirando esse camarada de lá. Entende? Então, o profissional que está na condição, ele tem que entender isso. Ele tem que entender essa conduta perniciosa. Né? Isso é perigoso ambas as partes. Mas não é inegável que o cara é um fera. E, de repente, vem, traga ele para cá, eu quero ele. Tá? Então, obviamente, que tem que dar um monte de condição que ele acha que seja agradável e é uma guerra constante dentro das companhias, cara. Porque, na verdade, todo mundo quer o melhor. Entendes? Entendi. Aí, a gente pensa, eu quero jogar no Barcelona, velho. E é assim, é. Jogar, é. Tu tá entendendo, não? Da mesma forma, cara, eu quero comandar o Barcelona, mas não é assim. Quem é competente já está estabelecido para dar. Você vai chegar lá como? Não tem como, não. Tem que sair alguém, né? Tu entende, então? E como é que o cara vai... Eu não vou jogar como aqui. Só tem, do meu lado, o Ronaldinho Gaúcho, do outro lado, o Ronaldo. E aí, vou fazer o que aqui? Eu vou só aplaudir, fazer, né? Então, não. Eu estava falando com alguém sobre isso. Acho que foi meu filho, Máximos. Eu disse, cara... Não, você não vai chegar no Barcelona assim, não. Eu quero jogar aqui. E é assim. Não é assim, não, meu patrão. Tá? Então, na área de segurança, a desgraça, ela é o negócio. Ninguém vai chamar você para gerenciar uma segurança se está tudo perfeito. Mas não vai, não. Se não tiver desgraça. O desmantelo do meu... Chama esse menino. Pelo amor de Cristo. Chama o mago. Chama o mago. Então, não é... então funciona dessa forma. E se você for observar, é assim. A gente consegue trazer algum panorama dentro desses contextos para o nosso dia a dia, para a nossa casa, alguma coisa? Não. Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Porque uma vez aí o pessoal ia fazer um portão, ia deixar um espaço entre o final da laje e o início do portão, né? Aí o pessoal disse, vai perder a segurança. Aí eu parei assim, eu olhei para o que eu estava, para a ocasião que eu estava vendo, e eu disse, mas o portão é de alumínio, que segurança tem? Não tem. Não tem segurança, né? Isso. Então, esse espaço lá que está aberto acima não vai fazer diferença nenhuma. vai. É só questão de percepção. Só questão de percepção. Isso. Então, mas aí a gente tem que pegar alguma coisa de dentro das organizações, que eu acho que as organizações têm muito mais estrutura, né? Lógico, que recursos a gente vai comparar, né? Mas alguma coisa que a gente possa trazer de segurança para a nossa casa, por exemplo, para a nossa chegada, para a nossa saída, alguma coisa do tipo, a gente consegue para melhorar, para tentar se antecipar, porque aí o profissional de segurança na organização, ele está trabalhando para se antecipar, mas tem dados, tem uma equipe aí que está fornecendo para ele elementos, informações, previsões e tudo mais. Mas a gente, guria seca de casa, a gente não tem essas informações, né? Mas aí eu vou lhe dizer, só é perguntar. Ame. Porque veja o que acontece. Tem uma teoria chamada acastelado. Tu já ouviu falar disso? Não. Vou lhe dizer. Me diga. Entendeu? Pronto. Existem duas visões. Quem está dentro é amigo. Quem está fora É inimigo. é inimigo. E acabou-se. Entendes? Então, austeridade total. Então, o cara que olha
de fora para dentro, ele vê austeridade. Deu a moléstia dos cachorros. Como é que o caba vai entrar aí? Isso tem um impacto psicológico. Tu entende, não? Entendo. Pois não, quem é voz Sucê? Não, eu sou súdito da rainha. Meu nome é fulano de tal. Meu nome é Berg. Por gentileza, se aproxime. Baixa a pontinha. Deixa a espadinha aqui. Quando o senhor não precisa de arma aí dentro. Uma vez que você entrou, já muda o sentimento psicológico. Você foi acolhido. Já não é mais Entendes? Eu estou seguro aqui. Vê que negócio bacana. Entendes? Então, esses fatores psicológicos, ele é utilizado também dentro da segurança. Aí, modernamente falando, eu lembro que um amigo meu disse, não tem segurança não, Panta. O bandido vai, mete bala, dá cacete em todo mundo. Roubaram o Banco Central. Eu digo, obviamente. Tu já ouvisse falar que roubaram lá o BOPE? Não, ainda não. Tu já escutasse falar, Mago? Roubaram não, né? Não, O o Bob ainda Roubaram não, né? ainda não. O Bob não. Eu nunca ouvi falar. Oxente, lá não tem arma? Teve nenhum corajoso ainda não, Vai é? tomar essas porra todinha lá. Já Nunca ouvi falar. assaltaram. Aí eu te Assaltaram, pergunto. Já fizeram furto, né? O que danado tem Mas ele lá? mesmo, né? O que danado tem lá Que ninguém vai. que esmorece a coragem? Algo existe. Gente preparada, equipamento e outra coisa. Definição. A minha missão aqui é essa. Diga, meu patrão, o que é que o senhor deseja? Então, essas coisas de forma psicológica atingem. Aí trazendo para o dia a dia da gente, o que a gente Isso, faz vou lhe dizer agora. Já vou voltar para cá. agora. Então, vou dar um exemplo a você. Né? Então, existe muito projetos em residência, entendes? Então, a sua chegada, a sua saída, mas também, quem não tem nada, ninguém vai ver nada. Entendes? Mas geralmente quem não tem nada, só interrompendo aí, mas geralmente quem não tem nada, ele coloca grade, coloca um monte de coisa para dificultar. Aí, o que é que acontece? Existe um monte de situações que precisa ser observadas. Isso é tá? engenharia social? Também se estuda engenharia social e socioeconômica, tudo se estuda. Entende? Vou dar um exemplo a você. Nenhum projeto de segurança ele pode afetar a caminhada normal de uma companhia ou de um lugar. Tem que ter um fluxo. É verdade. Entendes? Então, por exemplo, a sua casa, quando você chega lá, ela tem esse espírito de acastelamento. Ela tem isso. Entendes? Então, isso tem um impacto também. Então, existem escalas de criminalidade e de criminoso. Então, não é todo criminoso que vai se embarcar num projeto de querer fazer qualquer coisa. Entendes? Então, o criminoso ele vai agir se ele tiver certeza que ele vai ter isso na missão dele. Ele não vai, não. É doideira, meu velho. Não é assim, não, amiguinho. Tá? Então, ele tem que ver que vai ter sucesso na ação dele. E o que a gente faz para dificultar? É o acastelamento. Exatamente. Você transformando o seu lar no castelo, de modo que a pessoa só tem acesso... A figura do castelo, me corrija se eu estiver errado. Isso. Qual é a figura clássica de um castelo? Paredes É uma altas. construção enorme, assustadora, Isso. intimidadora, rodeado por um muro enorme, e ao redor desse muro, possivelmente um rio, com jacaré de preferência e tubarão de Rio Doce. E a comunicação que se faz com o mundo externo é através de uma única e exclusiva ponte. Ou É seja, uma entrada e uma saída. é você dificultar todos os acessos, fechar todas as brechas. Exatamente. Inclusive, é uma conduta de desencorajamento. A gente pode tirar a porta da cozinha, deixar só da sala, né? Pode deixar. Se você tiver tudo cercado, entende? Então, é muito disso. Eu lembro uma vez que eu fui fazer
um projeto de segurança para um condomínio de alto padrão, né? Nem de luxo, né? Então, na análise de risco, o que foi que surgiu? Surgiu que lá dentro tinha um usuário de droga. Eita. Aí eu disse, não tem como fazer. Como é que vai fazer isso? Um dos integrantes da família usava... Não, o morador mesmo. O cara era usuário. E o traficante tinha que entrar e era autorizado por ele. E como é que isso vai dar certo? Então, existe muito projeto que o cara tem que ó, não é viável, não. É. Vou dar exemplo. Eu dei uma palestra em algum canto, meu Deus, falando sobre isso. Então, condomínio é uma coisa terrível. Yeah. Todo mundo manda, todo mundo desmanda, todo mundo descumpre as regras, é uma loucura. Aí, de repente, o cara tem um apartamento de 1,5 milhão, 2 milhões, e o porteiro lá é severino, vaqueiro de lá do... Não desmerecendo, claro, entendesse? Mas bota um porteiro ganhando um salário horrível e sem instrução nenhuma. Treinamento. Como é que pode isso, cara? Entendes? Então, é uma coisa muito, muito louca isso, entendes? Então, para concluir, então, esse espírito de vaidade, de egoísmo, isso é muito ruim para um projeto de segurança. Entendi. Entendeu? Então, quando pensa coletivamente, todo mundo ganha. Né? Então, as normas ela é feita para que a galera siga a regra. Não pode ser um selvagem que pode tudo. Sim. Atrapalha a coletividade. Você falou aí dessa questão do projeto lá que não tinha viabilidade, né? E aí também tem outra questão. Tem a questão da viabilidade e eu também perguntaria, tem algum projeto bom que você viu? Pô, esse projeto foi bom, mas na verdade o resultado não foi esperado dentro da questão da segurança. Conhece algum ou participou de alguma coisa do tipo, mais ou menos assim? Tem não? vários. Tem vários. Tem algum exemplo que possa contar para o público aí, dentro de alguma organização? Tem tanto que eu não posso assim falar, tá? Mas tem projeto que requer energia. Entendes? Requer energia. Então, por exemplo, eu fui num lugar uma vez que eu fui convidado para assumir a gestão da segurança. Então, quando eu cheguei, cara, a visão é uma visão entristecedora, tá? Então, você vê a roda de bate-papo, você vê a segurança desmotivada. Aí ferrou. Aí você vê grupinho de gente para tudo que é canto. Aí você vê goia de cigarro, copo descartável para todo canto. Os ambientes que tem que ter austeridade no acesso não tem. Todo mundo entra, todo mundo sai, não tem controle de nada. Entende? Então eu vi aquilo e digo, meu Deus do céu. E, além disso, é as pessoas não saberem o que tem que se fazer. Cada um tem que saber a sua missão. Né? Então, as pessoas sem propositura é a coisa terrível. Um homem sem propósito, ele não é nada. Então, isso é muito complicador. Aí você tem que trabalhar com todos esses aspectos, inclusive capacitar, treinar. Mas demanda muita energia. A partir do momento que ou a gestão é trocada, ou alguém vai embora, e não tem alguém para continuar colocando aquela energia nas ações, começa a diminuir tudo novamente e vira um desmantelo. Ô, Panda, teve um caso aqui interessante aqui em Suape recentemente, interessante num aspecto de contexto de segurança, né? Mas aí, questão muito triste aí, eu acho que o rapaz ainda deve estar no hospital, que foi um vigilante lá da Shinerai. Isso, eu soube. Que aí ele foi baleado, né? Durante Isso. lá o seu trabalho e tal. Tá até em estado grave aí, pedindo sangue e tal. E aí a gente fica perguntando, se a gente tem uma definição de quem faz as coisas e um vigilante, alguém tem que estar cobrindo ele, né? Isso. Ou não? Como é que funciona basicamente? Porque, por exemplo, tu vai cobrir um espaço só pode ser um espaço territorial, né? Mas, na verdade, você tem um contato com o mundo externo. E aí pode ter um malfeitor, um bandido. E como é que fica o camarada? Por que eu estou perguntando isso? Porque vamos supor que esse camarada estava sozinho, num espaço lá. E aí o outro vigilante está distante. E aí o camarada ele foi pego de surpresa, automaticamente ele levou em desvantagem. Se tem algum outro vigilante cobrindo ele, automaticamente esse camarada vai ter uma chance de ser abatido também, ou no mínimo aí ferido. Tem algum processo realmente que a gestão de risco ele colabora para isso ou não? Porque isso pode ser uma falha, né? Ou não?
Cara, quando se fala em contrato de segurança, projeto de segurança, muita coisa é levada em conta, não a técnica e a coisa muito bem feita. É levado em conta a grana. Ah, grana. Entendes? Entendi. Então, isso é muito, muito perverso, inclusive. Entendes? Então, muitas vezes, o profissional está num risco eminente e muito forte. Tá? Então, tem análise que diz que Tem que ser é isso. perigoso você estar armado. Porque a arma é um motivador. É. Sacou? Agora, dentro de um estudo, o cara pode detectar isso. Entendes? Então, isso é muito perigoso, inclusive. Aí, Tá? nesse caso citado, Pois não. possivelmente existia um projeto adequado, mas a empresa não queria arcar. Exatamente, então tem muito disso, tá? Mas se esquece de um detalhe muito importante, tá? Essa região aqui é uma das regiões mais violentas, meu amigo, da região metropolitana de Recife. O quê? Cabo de Santo Agostinho? Exatamente. Ponte dos Cavalos, Charneca? Então aqui e acolá morre alguém. O Porque quê? tem muita gente. Entendes? Aí o que é que acontece? Aí sobra para os profissionais despreparados. Não é brincadeira, isso é um assunto seríssimo, tá? Dizia lá eu esqueci o nome do chefe índio. Se você vê um guerreiro só... Touro sentado? Não é Touro Sentado, não. É outro que eu esqueci o nome lá. Eu não lembro agora o nome do cara. Mas ele falou a seguinte coisa. Um guerreiro só, ou ele é muito bom, ou ele é um louco. Entendes? Então, existe essas vertentes. Ou é assim ou não. Tá? Então, tem missão que não tem como cumprir, não, cara. E o profissional de segurança ele tem que compreender isso. Ele tem que ter esse aspecto de noção. Não dá pra gente ir, não, cara. A gente entra perdendo. Entendeu? Então, esse tipo de coisa não se ensina dentro das academias de segurança. Tá? Então, o camarada... Qual o motivo do camarada querer ser segurança? Tá? Então, a grande maioria, imensa maioria, vai porque quebrou em alguma coisa, não teve oportunidade de nada. Aí sobrou, vai pra lá. Foi reprovado no Enem e todo tipo de coisa, não vou ser vigilante. A mulher tá apanhando o marido dentro de casa, não vou ser vigilante para me libertar e vou aprender a tirar e etc. E é uma realidade. Eu não estou mentindo, não. Entendi. Entendes? Aí o que é que acontece? Várias pessoas... Meu Deus, é luta, cara. Entendes? Então, uma escala 12,36, de preferência num lugar que nem precisa dar bom dia a ninguém. E tá aqui muito bem, obrigado. E aí ele relaxa, né? Meu Deus. Aí se esquece-se de uma coisa muito importante, a sua vida. Entende? Eu não sei qual a condição... Alguns até dormem, né? Mas, meu Deus do céu. Eu não sei quais os aspectos, da ocorrência desse colega aí, que a gente fica muito entristecido. Tá? Então, se você for ver no YouTube, só é o que tem, cara, segurança morrendo. É porque, na verdade, o que está em questão ali não é... Assim, lógico, o cara está guardando patrimônio da empresa, né? Ele foi contratado para isso. Mas, na verdade, o bem maior que existe ali é a vida dele, né? Por isso que ele tem que estar atento. Enquanto ele está pensando, acho que às vezes a questão da instrução realmente passada para ele, né? É que ele está protegendo o patrimônio da empresa. Mas, na verdade, não é. Porque se o camarada chega de surpresa ali, a primeira coisa que ele vai tirar é a tua vida, pô. Não é roubar a porcaria, não. A roubar vai ser uma consequência. Primeiro ele tira a tua vida, depois ele rouba a porcaria que ele quer. Então a gente vê um problema que às vezes falta a questão de educação, a questão de conscientização, a questão de atento realmente do profissional para isso, né? Então é bom realmente falar. Tem a questão da economia que influencia, né? E também tem aqueles casos disso que acontece também em supermercado, né? Que os caras às vezes abusam do fato. Teve até um caso lá em São Paulo que o cara estrangulou o outro, né? Meu Deus, porque... é uma loucura. Por que acontece aquilo ali? O que a gente poderia evitar? O que a gente poderia fazer para evitar uma condição dessa? É porque, na verdade, cara, a gente é uma nação muito complexa. Entende? Eu lembro que houve um estudo antigo. Eu acho que foi o Jornal do Comércio que fez, se não me falha a memória, falando sobre a origem das características do povo nordestino. Eita. E saiu misturando gente. Meu amigo, é uma mistura perversa, viu, cara? Então, e saiu falando sobre essa mistura da gente. Isso está no DNA da gente. A gente é alegre e tal, blá, 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 mas também é extremamente violento. Entendes? Então, vou dar um exemplo a você.
O cara que vive nas comunidades como a gente, desde criança, você falou, né? Como é lá aquele cara, bicho, Bandeira 2? Tu lembra disso, né? Eu não lembro o nome do cara. Gino César. Gino César! Aí já matou não sei quem, vendendo açúcar no supermercado, não sei o quê. Então, desde criança, essa cultura... Contraditoriamente, seu Panda, isso para mim era uma paz quando eu me acordava e ouvia o povo falando isso. Ligado na estação de Gino César. Isso. Para mim era uma paz medonha. Porque estava normal o dia. Mas é isso mesmo. Já normalizou, né? Estava normal. Normalizou a situação. Exatamente. Tá tudo normal. Fulano está escutando o Gino César, o gato desceu da telhado, eu vou me levantar agora para ir para a escola. Tá tudo normal. Gino César com mais uma... Mas é isso. Entupindo a restauração com Isso com a gente aí, Gino César de manhã, quando bate às 6 horas, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dá força e coragem, a sua oração. Às 18 horas, você escutava Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, né? Exatamente. Então, de manhã, Gino César falando de violência e de noite, questão religiosa. Você vai dormir escutando isso. Eu escutava isso quando era menino. Tu tá entendendo? Não, no seu caso, não, né? Então, de noite, às 18 horas, Rádio Jornal, se eu não me engano, que cantava Luiz Gonzaga. Hoje ainda tem. Eu acho que ainda tem, né? Tem. Então, o conceito religioso, né? Eu lembro que meu pai, era a hora que meu pai chegava e tal. Então, veja que loucura, que paradoxo. O mesmo cara que está brincando no carnaval, a festa da carne, é o mesmo cara que leva o andor do santo na igreja. Fica aí. Como é que pode isso, meu patrão? Mas é. Sacou? Então, mas é. Então, para você ter ideia, a cultura nordestina, ela é um mosaico de coisas que muitas vezes a gente não consegue entender o porquê de tanta coisa. Outro dia, eu estava fazendo um estudo de alguma coisa sobre questão cultural nordestina, aí, de repente, eu vi que existe uma cultura de aboio. De aboio? Aboi, roi. Ih, Ui, viu? Boi. Mago. Eu disse, minha gente. Aí, puxando a informação, isso é lá dos árabes. Como é que essa bexiga veio bater aqui, meu patrão? Aí o cara da Bahia é um aboio diferente do cara de Pernambuco. O cara de Pernambuco é um aboio diferente de Sergipe. O cara de Sergipe é um aboio diferente de Fortaleza, do Ceará. Isso, eu digo, vige Nossa Senhora. Regionalismo. Isso, juntou todo mundo. Vá descer o aboio. Ui. Vê que viagem. Aí, se fala que aquele chapeuzinho lá do vaqueiro... E a vestimenta lá. A vestimenta. De couro. Né? Lembra a história do Frei Serapião, não, cara. Paladino, não. Esqueci o nome do cara. O cara que era o guerreiro protetor dos cristãos, que ia lá fazer as orações dele. Ele ficava lá dando cacete nos errados, né? Para poder o cara passar. Eu não sei se era Paladino, eu acho que era Paladino. Uma coisa assim. Aí você vê que essa cultura que veio da Europa para cá, né? Ela já dizia lá, antes dos mouros o som. Vê que povo antigo da gota. Então, os mouros eram antes dos árabes. Né? E os árabes, eles contribuíram para a humanidade com um monte de coisa maravilhosa. E o nordestino com o... Exatamente. O nordestino com o aboio. Exatamente. Tem uma coisa interessante que dentro Valeu, boi. dentro dessas coisas que você vai vendo e vai aprendendo, e ainda também para a questão tanto da cultura, a questão da violência, a questão da mediação, de você integrar, né? Até aconteceu um caso comigo hoje que eu fiquei parado, fiquei observando assim. Eu cheguei no restaurante para almoçar e eu sentei na mesa, né? Era 2 cadeiras. Era um restaurante desses simples normais, né? E aí chegou 2 indivíduos na outra mesa. O camarada tirou um prato que estava sujo da outra mesa e colocou na minha. Não. Foi. E eu parei e pensei, falo ou não falo? Falo ou não falo? Eu disse, pô,
Isso é questão de educação. Porque se ele tirou lá, era para ele ter chamado o camarada para pegar o prato e pedir para limpar a mesa dele e não colocar na minha. Depois eu disse, pô, eu vou ganhar o que com isso? Ele vai receber uma lição. Mas, sei lá, se ele tiver a ponto de querer uma discussão, está disposto a entrar na discussão? Aí eu terminei deixando para lá, automaticamente veio um garçom e tirou o prato lá do local que ele colocou, como se fosse outra pessoa. Inteligência emocional. E aí tem certo momento que você... Ele não deixou a monga aparecer. Exatamente. a munga reinar. Exatamente. E aí eu lembrei que o Miguel aí, ele é ex-assessor da Secretaria de Defesa Comunitária e Mobilidade Urbana de São Lourenço da Mata, né? Então tem algumas coisas aí nesse contexto de mediação, de defesa, também foi diretor do Departamento de Mediação de Conflito nas escolas, né? Aí foi aprendizado, viu? Foi aprendizado? Amiguinho? Foi. Que aí você tem contato direto com gente, com pessoas que estão realmente brigando, Você né? tem contato direto com a desgracência. E é. Como dizia o deputado lá, né? Amigo, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Foi estar nesses 2 departamentos, principalmente na Secretaria de Educação. Né? Isso era um sonho de uma amiga para montar uma diretoria de mediação de conflito específico na educação. Aí eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou cumprir essa missão? Eu lembro que eu fiz muita pesquisa, não achei nada aqui na época. Tá? Então, consegui um material de uma portuguesa e ela me autorizou a utilizar. E eu fiz um projeto mesclando conceito de segurança, gerenciamento de conflito, análise de risco e mais a própria mediação, que tem um fator psicológico, inclusive imposição. Então, o que é que eu me deparei? Com a desgracência da própria sociedade. Então, você vê que as escolas são depósito e montoado de criança. E é uma secretaria que tem muita grana, mas ele é mal utilizado. Porém, entretanto, eu não posso nem falar que já existe o projeto de desviar mesmo de grana para tudo que é canto. Entende? É só uma ponte. Só que é uma coisa... Eu lembro de um fato, né? Então, existe a questão das escolas rurais. Né? Existe a escola urbana. É diferente, as pessoas são diferentes. Tá? Mas a sociedade da gente, ela é corrompida mesmo. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa lá, de repente eu fiquei observando um monte de coisa. Aí estava lá o bebedouro. Bebedouro não, minto eu. Estava lá as garrafas de água mineral. A gente foi todo manipulado, direcionado para certas coisas. Então, aí ia lá. Ia o aluno, pegava água, era como se ele lavasse o copo, jogasse essa água fora, que era água mineral, e tomava água. E botava o caneco lá em cima, um caneco coletivo. Eita. Cada um que chegava, supostamente lavava o copo, jogava a água mineral, tomava e botava lá em cima. E eu observando isso. Aí, um outro momento, falei com a cozinheira, ô querida, o que é que tem para servir para os alunos hoje? Macarrão com carne moída. Ótimo, beleza. Aí o que é que eu observei? Os alunos iam lá, pegavam essa comida, comiam um pouco e jogavam o resto fora. Quando terminou as refeições, eu fui olhar lá o ambiente que estava lá com os resíduos. Cara, praticamente o que ela fez foi lá para o lixo. Aí eu fiquei, meu Deus, isso é uma tragédia. Vou fazer uma entrevista na sala de aula. Aí lá vai para os próprios alunos, garotos de 15, 16, 17 anos. Digo, meu querido, eu vou fazer uma pesquisa com vocês aqui, seja verdadeiro no que eu perguntar, que é importante isso. Aí eu perguntei, você mora onde, meu patrão? Não, eu moro no engenho tal. Beleza. Tu tem carro? Não. Tem bicicleta? Não. Tem jumento? Tem não. Tem ar-condicionado da tua casa? Tem não. Tem geladeira? Tem. Tem televisão? Tem. Na sua casa você faz quanta refeição por dia? Eu tomo café da manhã, almoço e jantar. É servido quanto tipo de carne para você? Não. Se não for galinha, é ovo, pá. E eu fazendo essa pesquisa. Tá? Qual é a comida que tu mais gosta? Isso, macarronada. Macarronada é feito com o quê? Macarrão e carne moída. Não é isso?
E um molho. Aí, o que é que eu observei? Eu digo, meu Deus do céu, isso é uma tragédia. Aí, você vem andando, como é que você vem? Não, o ônibus passa na frente da minha casa. Você acha o ônibus confortável? Oxê, nada, as cadeiras tudo dura, não sei o quê. Quanto tempo você leva da escola da sua casa para a escola? Não, 20 minutos. Vida boa mesmo, né? Entende? Aí você comprou o material da escola? Não, a escola dá. Uniforme a escola dá. Então a escola dá uniforme, dá transporte e dá alimentação. E eu jogo a comida da escola fora. Exatamente. Estraga a água, estraga a comida. Tu entendes? Aí eu fiquei muito triste com esse tipo de pensamento, mas é direcionado para ser desse jeito. Ou seja, a conclusão a que o senhor chegou com essa pesquisa é que era a educação deles, a educação doméstica deles que fazia com que eles desprezassem Exatamente. a comida. Tá? Mas aí toca-se na questão da vaidade. Aí você pega um prato muito bonito, bota talher, forra a mesa, um cara ali servindo, aí o macarrão é a coisa mais palatável possível. Sim, quando ele vai para o restaurante. Tu entendes isso? especial. Então os caras não querem encarar uma colher e um prato azul. Plástico. Tu entende? Não. Então, isso foi uma grande lição para mim, até para poder você tentar trabalhar, entender essa questão e ver que as pessoas elas são direcionadas para o que não é legal. Né? Eu lembro que no começo você falou, eles chamam de pampa, panta. Não, para mim está tudo certo. Eu sou liberto disso. Tu entendes? Então, a sociedade da gente... Faz sentido, é interessante. É muito triste. Então, você vê as faculdades, você vê tudo isso. É porque assim, você traz a educação... Tem alguma fala? É que me faz lembrar que alguém uma vez disse que nós somos essencialmente maus. Isso. Nós somos naturalmente maus, inclinados ao mal. Essa carne é pendente ao mal. E a gente precisa de um educador, talvez supremo, para nos nortear. Exatamente. Precisamos de norte. Tá? Então, depois de já a coroa, sabe? Eu lembro, eu vou contar essa experiência para vocês. Conte. Eu tive a oportunidade de reencontrar o meu primeiro chefe, que foi um oficial do Exército que me direcionou para uma boa liderança e etc, etc. Pode falar o nome. Carlos vale a honra. Antônio Fabiano de Almeida, meu comandante. Então, depois de 30 e tantos anos, a gente encontrou esse cara. Né? Foi feito o encontro do grupo, né? Que hoje a gente se confabula bastante, sempre estamos juntos, e tivemos a oportunidade de reencontrar ele. Foi uma coisa magnífica, maravilhosa. Entende? E a gente se alimenta disso. A gente não pode se esquecer de quem éramos. Isso. Ele foi o norteador exatamente. que educou essa essência inclinada ao mal para isso que o senhor é. Direcionar. Então, eu lembro que o cara, não, vamos para um restaurante, ou não sei de que, bebê. Eu disse, não. Eu não vim aqui procurar isso, não. Eu vim procurar a gente. Quando a gente não tinha nada. Era um bando de Zé Ruela, não sabia nem quem era a gente. Então, o primeiro encontro da gente foi na beira de um açude do Zumbi, lá do meu amigo Manuel. Pois olha, cara, eu cortei as carnes com a minha própria mão para fazer churrasco para os amigos. Aqui, acolá, descia um. Cara, aquilo nunca foi tão prazeroso para mim na minha vida. Entendes? Então, as coisas comuns é que são fantásticas, são fabulosas. É verdade. Eu acho interessante, a gente teve um bom papo nesse contexto geral, Panta. Eu quero agradecer pela sua vinda aqui. Mas aí eu queria que você deixasse suas considerações finais aí a respeito dessa questão de mediação, uma orientação para a nossa juventude, né? Porque essa questão de mediação, se a gente tiver uma sociedade mais saudável, né?
a gente não precisa nem de tantos mediadores, né? Porque, mas infelizmente, a gente tem uma sociedade doentia, né? Então, cada vez mais a gente precisa de mediadores. E enquanto esses mediadores não fazem realmente um trabalho grande, notável, a gente precisa que a gente tenha andorinhas, né? Fazer. Então, dê suas considerações finais aí para a nossa juventude, para o nosso povo, nessa questão de segurança, na questão de mediação, como achar melhor. Eu estava pensando o que dizer, sabe? Eu lembro uma vez que um fã de Belchior Eita, pensei que era um fã seu. começou a falar com ele, falando dos predicados dele e tal. Aí Belchior disse, não me sigam, porque eu também estou perdido. Vai ser dois. Entende? Então, a gente vive numa luta constante de... Eu lembro de uma palavra nova que eu escutei do meu filho. Isso, Adalgisa Panta estava no velório de Adalgisa Panta. Sabe? Meu filho falou uma coisa que guardou do meu coração. Farol da moralidade e do amor. Foi ela. Foi. Então, minha mãe está ensinando mais a mim na morte dela do que em vida. Porque eu vi a grandeza que ela era. Eu não via isso. Tá? Então, eu não fico muito entristecido porque eu amei a minha mãe demais. Inclusive, eu queria fazer homenagem à minha mãe. À vontade. A Dalgisa Panta, sabe? E mobilizou-se gente que eu nem imaginava. Mas não por causa de mim, mas por causa dela. Entende? Então, a gente tem que ter uma referência, senão a gente se perde mesmo. É verdade. E é isso. Muito bem. Obrigado, um abraço para todo mundo. Pessoal, eu quero agradecer a você que ficou conosco até esse momento, seja dia, seja tarde ou seja noite, o meu muito obrigado. Mas não posso esquecer do momento do ofertório. Como é que você pode contribuir, meu filho? É curtindo e compartilhando. Se você gostou, clica aí, dá um like, meu filho. Se não gostou, clica também, rapaz, porque não vai fazer muita diferença, não. Você vai estar gerando um valor para a nossa sociedade. Então, fiquem todos com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço.